Olá, amigas e amigos que curtem, que compartilham, que gostam do nosso Cena Legislativa e acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui gravando mais um programa com um tema mais do que atual, que é universos, negócios, o mundo do entretenimento ligado aos games. E para falar sobre essa questão importantíssima, não apenas para os jovens, mas para a construção de políticas públicas, para a geração de emprego, para a discussão de inovação, a gente trouxe Daniel Goulart, professor, coordenador do Hub de Games do estado do Ceará, que é um hub pioneiro no Nordeste. Ele vai falar aqui um pouquinho para a gente. E eu quero aproveitar para agradecer, Daniel. Eu sei que você é envolvido em uma série de projetos nessa área, uma figura que é um militante também dessa discussão, um ativista dessa pauta, e lhe credencia, além de um pesquisador também desse debate. E é muito importante quando você tem figuras com seu perfil dando espaço e dialogando com a imprensa, porque você também trabalha com políticas públicas, né? E quando a gente trabalha com políticas públicas, a gente tem que ser transparente, prestar contas, dizer o que a gente está fazendo. Então, quero primeiro agradecer a sua presença e pedir para você falar um pouco o que é esse tal de Hub de Games. Bom, Cleiton, quero agradecer mais uma vez estar aqui. Eu acho que você resumiu muito bem, né? Fez uma ótima introdução para os telespectadores, para a gente compreender um pouco mais, né, como essas três coisas se juntam, né? Inovação, oportunidades e políticas públicas, né? E eu estou muito feliz em vir falar disso aqui, né, citando o projeto, né, do Hub de Games do Ceará e explicar para quem nos assiste como é possível juntar a sociedade civil, a vontade de transformar o nosso estado e uma política pública que vai dar certo, unindo muitos atores envolvidos, né? O Hub ele começou com um projeto da sociedade civil feito, né, pelos ativistas, e aí eu me incluo nele, claro, da área de jogos, que olha jogos como transformação, olha jogos como política pública de impacto para jovens e para adultos, negócios e oportunidades de investimentos externos para o estado do Ceará. Então surgiu esse plano setorial, né, que é um documento que tem 5 anos de existência, foi de 2023 e agora vai até 2028. E aí a gente, nesse documento, reúne muitas entidades públicas e privadas e apresenta como sociedade civil, as empresas, associações, coletivos, os nossos interesses em comum para que todo mundo se desenvolva. E dentro dessas ações do plano setorial, tinha lá escondido, assim, meio que tipo, não, deixa isso para depois, que isso aqui é um negócio que pode ser que ninguém pegue, né? Que é o Hub de Games, esse projeto, que é um projeto grande. Um hub já é um projeto naturalmente grande. Sim. E aí nós tivemos a felicidade de um dos nossos parceiros, a Secretaria de Cultura, nas nossas reuniões operacionais da Câmara Temática de Jogos, né? Para contextualizar, né? Nós temos um parceiro também, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem junto à ADES, né, as câmaras setoriais. Tem a Câmara Setorial de Economia Criativa. Dentro da Câmara Setorial de Economia Criativa, uma Câmara de Jogos, que a gente orquestra isso. E aí chegou lá, o Secult diz assim, olha, eu vi aqui o projeto de vocês e tem algo que me interessa bastante. É o Hub de Games. Fala-se muito da importância, e é realmente muito importante, das políticas públicas de editais da cultura, por exemplo. Só que para determinados arranjos da economia criativa, o edital ele não traz um progresso para o negócio. Né? Ele não é um elemento fomentador direto, ele tem um pouco da ajuda, mas um pouco menos da transformação. E a Secretaria de Cultura, imbuída em mudar e arriscar um pouco, inovar desses processos, desses arranjos, nos colocou esse desafio. Olha, vocês conseguem, com esse recurso da Política Nacional de Blanc, startar este projeto? Nos interessa enquanto retorno e quanto a indicadores também. A gente falou assim, olha, muito obrigado, né? Vamos tentar, vamos colocar na mesa. E aí nós reunimos todos os parceiros novamente para organizar o plano setorial e vimos que era possível. A gente conversou com vários atores, né, que participaram de forma democrática nos fóruns que nós temos na área de jogos e surgiu uma proposta, né, e retornamos para a Secult essa proposta. E a Secult fez um chamamento, né, de um projeto para uma organização
pegar o projeto e tocar o projeto, né? Felizmente, nós tivemos aí como vencedor o Centec, e que não deveria ser diferente. O Centec já vinha trabalhando há mais de 2 anos junto com a gente, oferecendo o espaço do CVT para as diversas ações que a gente fez de jogos. Sempre esteve com a gente nos eventos, divulgando a parte dos games. A gente tem o FabDeck lá, que é aquele projeto juntamente com a FUNCAP. Então, tudo meio que convergiu. Sim. E não foi por uma sorte, foi por planejamento. Porque todo mundo junto nesse processo, sabendo e discutindo sobre o tema, acaba indo naturalmente para as melhores mãos. E o Centec, acho que foi um presente que o setor de games conseguiu de ter o Centec à frente disso, né? E aí começamos o projeto essencialmente de aplicação desse plano. Eu sei que a sua próxima pergunta vai ser tipo, e o que é o Hub de Games? O que é que tem nesse Hub, né? Sim, e não só a minha. Quem está nos acompanhando, independente de ter ou não ligação com o tema, quer saber o que é, como é que ele se desdobra, né? Assim, como é que ele repercute na vida das pessoas. Especialmente desses jovens criativos que produzem esses jogos e estão nos assistindo. A gente tem aqui um público espalhado por todo o Ceará, então eles querem saber também. E principalmente para os pais, né, que querem dizer assim, olha, esse negócio de jogo realmente é uma economia pujante, ela tem futuro, né? Sim. Sim, tem demais. E para começar, esse projeto do Hub, ele tem necessariamente um alcance de final de cadeia. A gente, desde 2024, vem trabalhando muito a formação. O Centec forma muitos alunos na área de jogos online, presencial, nos territórios, assim como várias outras ações que nós temos de sensibilização. O Sebrae tem um projeto chamado Sebrae Developers, de conduzir o menino a criar um CNPJ, entender o que é empreendedorismo. Então, assim, vários atores trabalham com isso. Só que a gente viu o seguinte, olha, para 2027, 2028, se esse Hub for acontecer agora, a gente precisa pegar o pessoal mais maduro e começar a fazer projetos de impacto. E o que é o projeto de impacto? É colocar o Ceará na vitrine. Todo mundo sabe, não é novidade, que São Paulo tem uma força muito grande ali de mídia, de financeiro, para conseguir trazer os investimentos e os olhares para o Sudeste. A gente quer fazer a mesma coisa no Ceará. Como um ambiente mais organizado do Norte e Nordeste e com empresas, associações formalizadas, gente já faturando, né, com faturamento na área de jogos, como empresas, a gente falou, bom, vamos pegar então as melhores pessoas e fazer a nossa vitrine acontecer. Então, uma das entregas desse Hub é a vitrine de jogos do Ceará. A gente vai criar um espaço, quase que como se fosse um showroom, um desfile de moda das nossas ideias disruptivas e inovadoras de jogos, usando o nosso repertório cultural como pano de fundo. É colocar a tapioca num jogo lá da Europa, é colocar a nossa renda, o espaço que a gente tem criativo, a nossa cor belíssima da estética dos espaços que nós temos naturais, nessa nova percepção visual. É como o cinema brasileiro faz. Ele está fazendo bonito com coisas que a gente sabe fazer e se comunica. A mesma coisa a gente quer fazer com jogos. Essa, acho, talvez para mim, ao meu ver, né, pessoal, seria a maior das entregas, o maior presente que nós vamos ter. Com o objetivo, claro, trazer riqueza para cá, mercados emergentes que estão investindo bastante lá fora, né? Nossa conjuntura econômica nos obriga agora a ser múltiplos, fazer várias conexões, não ficar dependendo de apenas ou A ou B. Então, acho que isso vem a calhar nesses momentos agora que nós estamos vivendo. E a outra coisa é a qualificação profissional de ponta, né? A gente se conectar com aceleradoras internacionais e buscar realmente enviar nossa tecnologia para fora. E aí fazer contatos internamente, seja governo, seja empresas privadas, para que essas tecnologias venham para cá e possam impulsionar os nossos profissionais e as nossas empresas. Resumidamente falando, é isso. Sim, nós vamos ter um programa de bolsas, que a gente vai também dar uma força para quem é no interior. A política Aldir Blanc, ela obriga que a gente faça interiorização de 50%. Isso é muito bom, porque a gente vai mostrar que realmente os territórios têm um potencial legal na área de jogos. A gente já tem feito algumas visitas, muita gente jovem, muito empolgada. Isso é legal de ver, né? Mas assim, o Hub, ele é realmente o realizador. E aí muita gente fica dizendo, pô, mas eu estou começando, né, não é para mim ainda. É esse medo natural da gente de não se expor tanto, né? E aí a gente sempre fala, olha, o Hub é um projeto de um plano que envolve o estado do Ceará inteiro. Você não vai ficar desassistido. Isso. E aí a gente bota ele para entrar na comunidade. Então,
O Hub é isso, é esse concentrador, não é um projeto único, específico, ele é um concentrador de ideias com esse propósito. Eu acho interessante, Daniel, se você me permite comentar, quando você fala da visibilidade desses empreendedores, artistas também, criativos, aí a gente pode expandir e dizer que essa visibilidade é uma visibilidade para a iniciativa privada, para os investidores, mas é também para o poder público, porque a gente pensa, por exemplo, prefeituras. Você tem prefeituras que, a partir do momento que você tem uma ação como essa, né, acontecendo num dado município, e a gestão municipal vê que aquilo dali tem repercussão, tem retorno do ponto de vista de desenvolvimento, tem uma sinergia legal ali para aquele grupo que está atuando, ele passa por... Assim, é algo que a gente pode pensar e sonhar futuramente de você ter editais, de ter formatos de fomento também nos municípios, dos municípios, né, principalmente os municípios polos, médio e grande municípios, eles também fazerem esse esforço, porque a gente sabe que é necessário investimento. Quando você falou do cenário de São Paulo, a gente fala, aí a gente sabe que há um investimento há muito tempo, né? Então, assim, investimento permanente. E quando você tem esse investimento permanente, você tem os resultados, né? Então, a gente precisa desse investimento permanente. Então, uma política como essa do Hub de Games, ele abre o leque de visibilidade para uma série de atores, para o jovem, para os pais, como você bem destacou, né? Que não vê aquilo somente, vai passar a ver não somente como entretenimento, mas como algo que pode, em algum momento, servir para que aquele jovem criativo que está lá naquela família, muitas vezes se escondendo ou tentando vencer uma depressão ou se afastando do circuito do crime organizado. Então, ele vê ali, naquele momento, naquele jogo, uma forma de se expressar, reafirmar sua identidade, não é, Daniel? Quando você falou duas coisas que para mim são importantíssimas e que já dão certo porque a gente já conseguiu fazer isso no passado. Primeiro, é o não sombreamento do próprio recurso público. As pessoas quando dizem, chegou o pessoal lá, é do estado, é do município, de quem é, né? Não, é de todo mundo. A gente está aqui para fazer esse impacto e eu quero que você enxergue a oportunidade para gerar todos esses possíveis indicadores que você acabou de dizer. Tem funcionado muito bem, porque a gente se relaciona excelente de forma com o IFCE, com as próprias prefeituras municipais. Quando nos recebem, elas querem realmente ajudar. Isso no interior é muito forte, né? E a gente se aproveita a dinâmica daquele território. Sim, o próprio projeto prevê 6 territórios, 6 polos, né? Que vão se desenvolver de forma orgânica, não são entregas meio espartanas. Os KPIs que a gente colocou no Hub, eles são muito mais em potencial de negócio que necessariamente quantidade de pessoas que tiveram curso, quantidade de... Não, ele é bem quali, é um projeto bem quali. Sim. E quem não se enquadrar por algum motivo, essa bolsa não é para mim, isso aqui não é para mim ainda, eu não tenho nem CNPJ, nem sabe que eu podia ser uma empresa de jogo no Ceará, né? Não se preocupe, a gente pelo menos pegou esse cara e a gente vai fazer a jornada dentro do espaço que ele vive, de forma descentralizada, né? E o outro ponto que é muito importante que eu destaco é justamente essa capacidade das pessoas enxergarem o valor por trás do game. Tirando a pessoa de determinados espaços que ela já ocupa, né? O jogo como consumo, o jogo de azar, aquela história que a gente já conversou antecipadamente, e ver uma nova perspectiva. Por isso é que é importante, quem nos escuta, né? Sempre entender o jogo como uma cadeia criativa, uma cadeia da economia criativa, em que eu posso vender a minha capacidade intelectual, minha criatividade, para que as pessoas se divirtam, óbvio, né? Paguem por isso, claro, e que ao mesmo tempo gere valores. E aí esse projeto, né? Recentemente a gente está vendo aí a aplicação do ECA Digital, né? E tem tudo a ver com o jogo, né? O marco legal dos jogos eletrônicos, o qual a gente é obrigado a seguir, se conecta muito fortemente, nos obriga a ter jogos voltados a preocupação com crianças e adolescentes. Então, isso gera uma cadeia de valor, gera um produto diferenciado, se diferencia dos outros e é uma tecnologia cearense, do bem, para frente, que gera muito dinheiro e valor. E isso faz a diferença porque
é um ponto também, Daniel, e isso não apenas do Hub de Games, como um projeto como esse, ele atinge principalmente o jovem da periferia, né, que muitas vezes não tem acesso a uma formação como essa, muitas vezes não tem acesso a esse equipamento, muitas vezes sequer uma internet de qualidade, né? Então ele tem uma pegada democrática, né? E aí quando você vai para o interior, para alguns municípios do interior que também tem essas ausências, se a gente compara com a capital, aí é que ele se torna impactante e revolucionário mesmo. Olha, eu tenho visitado alguns municípios, né? Me impressionei muito com o município de Tauá, que tem uma rede bacana de inovação, Inhamuns Valley, todo mundo muito empolgado. Eles tentam conectar outros ali, outras cidades como Aneiroz, né? Parambu, enfim. E ali a gente vê esses micromovimentos acontecendo, né? Eu sempre digo assim, que esses meninos conseguem chegar na tecnologia de alguma forma. Na internet gratuita, na escola, onde for, né? O importante é ele transformar isso em algo para o futuro dele. Eu acho que o grande valor está aí, né? E quem está nos assistindo, que é de periferia, que está nessa percepção de que eu não chego lá, não alcanço lá, né? Onde é esse hub? Eu quero visitar esse espaço e tudo mais. Eu vejo que esse hub hoje se tornou em um movimento que as próprias redes vão cuidar de manifestar melhor, né? Eu acho que todo mundo tem um acesso, todo mundo tem um poder na mão, só precisa usar melhor, né? Eu sempre digo isso. Então, talvez o Hub pegue o melhor dos melhores que hoje tem uma certa maturidade para construir o seu futuro melhor e ser espelho dessa moçada. Sim. E lá no espaço do CVT Fortaleza, a gente tem gente que está fazendo muito bonito, e é do Conjunto Ceará, do Pirambu, a região metropolitana como um todo, né? Então, assim, são evidências. Eu sou pesquisador, eu só funciono em cima de evidências, né? Então, trazer um projeto desse para entregar para um governo do estado, no caso, né? Evidências, um ROI de fato, um retorno de investimento claro, social, econômico, isso isso vai ajudar a um desenho de uma política pública mais, vamos dizer assim, focada a resultados, né? Porque a gente realmente fica muito preocupado e diz assim, pô, estão gastando dinheiro com jogo, né? Isso. Não, a gente está, na verdade, fazendo investimento para retorno de futuro de meninos que vão para São Paulo fazer missão de negócios, competindo com gente internacional, pau a pau ali, e dizendo assim, olha, aquela história, me dê só uma oportunidade que eu faço bonito. Tem milhões de pessoas no Brasil e centenas de milhares no Ceará que com certeza o Hub vai impactar. Nessa questão de impacto, Daniel, como é que, a preço de hoje, qual o grande desafio, né? O Hub já iniciou, você já tem uma caminhada com esses grupos, vários deles você já conhece, conhece quem está no circuito, mas a preço de hoje, se a gente pega... E aí eu não estou falando só do Hub de Games, agora estou falando da indústria de uma forma geral, desse mercado. O que é que, na sua visão, falta, né? E aí eu não estou falando só do poder público, né? Poder público, da iniciativa privada aqui do Ceará. O que é que falta para que esses cases eles deixem de ser pontuais e se tornem uma estrutura realmente de inovação, que se torne uma marca do Ceará? Muito bom. Pergunta bem difícil, porque a gente está vivendo as dores durante os anos. Fizemos muitas ações que não deram certo e aprendemos muito, né, nesse sentido. Hoje, na minha experiência e sabedoria na área, eu acho que o que está faltando, respondendo a sua pergunta, tirando inclusive todas as camadas globais, geopolíticas, sociais, fragilidades, que todo mundo vai dizer que tem, né, mas focado mais ao nosso negócio, é dar uma chance a esse nosso jovem empreendedor virar no tempo dele a experiência de se tornar uma empresa, um empresário. Dar para ele uma capacidade de dizer assim, olha, nesse ambiente aqui você tem direito de errar e você precisa errar 1, 2, 3 vezes para que nessa quarta, quando eu já não estou mais perto de você, você já consegue virar muito melhor. As pessoas ficam primeiro na ansiedade de fazer tudo muito rápido,
e na minha percepção não vai funcionar dessa forma, né? Então tem uma certa pedagogia aí. Sim. Né? Que a gente ainda não descobriu isso dentro desse universo dos negócios criativos, né? E a gente tentar dar um apoio, aí, como você falou, né? Um apoio enquanto seres humanos, enquanto família, enquanto público, enquanto privado, para que esse nosso empreendedor do futuro possa fazer essas iterações e continuidades até melhorar ao ponto de sair quentinho ali. Os ambientes de inovação que eu percebo hoje, eles são muito assim, no próprio nome, acelerador, é um nome que eu particularmente estou vendo que ele não é tão benéfico atualmente. Né? Nós temos a aceleradora de negócios, no Hub, sim, inclusive, que vai ser bom, porque a gente vai fazer uma avaliação. Essa avaliação, por exemplo, é qualitativa. Tem uma aceleradora nacional que está, como diz o pessoal do game, está rushando, né? Está botando todo mundo para ferver. Aqui a gente vai ser um pouco mais pessoal, a gente vai ver mais dores, ouvir melhor, tentar dizer assim, poxa, tente isso aqui, tente agora isso. Acho que essas iterações contínuas em um ambiente que dê essa condição de ele girar várias vezes, eu acho que talvez seria uma alternativa que desse para o menino, esse jovem importantíssimo dessa cadeia, o nosso futuro, essa sustentabilidade para o negócio dele que ele precisa. Muito bem, Daniel. A gente está chegando ao fim do programa rapidinho. Quero parabenizar pelo seu trabalho, disponibilizar aqui o Cena Legislativa para quando estiver chegando os primeiros resultados do Hub de Games, apresentação de dados. Eu acho isso importante. Como eu falei no início do programa, cabe a gente também uma prestação de contas, né? Não apenas aquela prestação de contas de relatório formal, que você entrega a uma secretaria, ao banco, mas também para a população. Sim. Porque esses recursos são recursos de impostos, né? Então, eu agradeço o seu empenho, o seu ativismo, o acompanhamento, e eu não tenho dúvida que esse Hub ele já é um sucesso. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Nós vamos retornar sim, se Deus quiser, com muita novidade para vocês. É isso. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo você no nosso próximo programa.